Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa primeira lição desta semana, a última praga. Não se esqueça de, ao final, se inscrever, comentar e deixar o seu like. Vamos então para a nossa lição de domingo, mais uma praga. Amós declarou: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Por meio de Moisés, Deus revelou ao faraó o que aconteceria a seguir. A advertência mais solene foi dada ao faraó. Seria um justo juízo sobre o orgulho e a exploração, a violência e a idolatria, tudo o que havia desencadeado essas calamidades sobre o Egito. Que advertência o Senhor fez antes de executar o juízo sobre o Egito? Êxodo 11:1. A lição diz que Deus deu aos egípcios uma última advertência e uma derradeira chance de se arrepender. Diante desse contexto, a primeira lição que propõe um olhar para essa praga específica, a 10ª praga, apresenta uma situação bastante interessante. O que é o julgamento de Deus? Um ato de amor, ao mesmo tempo em que significa um ato de justiça. Muitas pessoas, ao lerem o Antigo Testamento, têm a impressão de um Deus vingativo, de um Deus tirânico, um Deus com mão pesada contra as pessoas e contra o pecado. E então vem a pergunta: o que é a verdade sobre a perspectiva do pecado? Sim, Deus sempre terá mão pesada contra o pecado, mas, ao mesmo tempo, essa história revela a intenção de Deus de salvar a humanidade. Em outras palavras, Deus só manifestou o julgamento quando todas as tentativas de misericórdia se esgotaram. Esta é a grande questão por trás do tema da Páscoa. Então, quando nós celebramos a Páscoa, ela implica na morte de Cristo. Isso significa que Deus foi até as últimas consequências com o objetivo de salvar a todos. Não importava quão arrogante o faraó fosse, também não importava quão duro fosse seu coração, Deus continuou com a intenção de salvar, inclusive, o próprio faraó. No entanto, chegou o momento em que isso já não era mais possível. Quando olhamos para essa questão da última praga, Deus agora manifesta seu poder definitivamente contra as divindades egípcias. Lembra-se que na lição da semana passada nós estudamos as pragas e vimos que as pragas mostravam cada uma as suas divindades egípcias, ou até mais de uma, cada uma tinha mais de uma. São 1.500 entidades egípcias sendo desafiadoras contra Deus. No entanto, quando chegamos à última praga, a questão da morte dos primogênitos, Deus agora se manifesta em sua condição plena. E não apenas uma ou duas, mas todas as divindades do Egito foram postas em xeque. E agora não havia mais esperança no Egito. Esta é uma questão importante nesta praga. Quando olhamos para a maneira como o texto bíblico descreve a saída de Moisés do faraó, o texto é bastante explícito. Em Êxodo, capítulo 11, versículo 8, vemos que Moisés deixou a presença do faraó com grande ira
E é interessante porque essa ira se manifesta em duas direções: do Faraó para o povo de Israel e de Deus para o Egito. E neste caso, Moisés personifica Deus nesse contexto, apresentando a ira de Deus com a questão da última praga. Se você seguir essa abordagem na lição e analisar os textos bíblicos com muita atenção, há uma aplicação muito importante desse texto. A primeira é que a justiça de Deus é insuperável à sua misericórdia. Por mais que a ira de Deus tenha se manifestado nesse contexto, a misericórdia falou mais alto do que a sua ira. Nesse caso, a misericórdia para aqueles que estavam sendo oprimidos pela arrogância do Egito. Em Patriarcas e Profetas, na página 280, deixa isso muito claro. A justiça de Deus é insuperável à sua misericórdia. E há 3 pontos que seguem dessa história. A primeira é que Deus sempre avisa antes de julgar. Como vimos no início, Amós, no capítulo 3, versículo 7, também deixa isso muito claro. A segunda é que Moisés está irado, porque sabe que os inocentes sofrerão por causa do coração endurecido do Faraó. Mas, em última análise, as pragas, em seu sentido pleno, simbolizam o julgamento completo de Deus. Daí, o número 10, a justiça completa de Deus, manifestada contra o Egito e apresentando a Israel a possibilidade da libertação. Em outras palavras, se aplicarmos isso às nossas vidas hoje em dia, primeiro precisamos estar atentos aos apelos de Deus. A maneira como Deus apela ao coração humano por redenção e uma resposta positiva à sua intenção de nos salvar. Em segundo lugar, a justiça de Deus se manifesta na correção do mal e na libertação de todos aqueles que sofrem opressão, seja na história passada de Israel ou agora na nossa história presente. Em outras palavras, assim como as pessoas no passado se recusaram a ouvir a Deus, hoje temos pessoas que relutam, se recusam a ouvir os apelos de Deus, não dão ouvidos ao Evangelho eterno. E chegará o tempo em que a graça será substituída pela justiça, quando a misericórdia será substituída pelas pragas. Há uma diferença crucial entre as pragas do Egito e as pragas de Apocalipse 16, as que prevemos como a conclusão do final da história do mundo em que vivemos. Bem, você quer saber mais? Então não perca a segunda lição. Por que a Páscoa? Aproveite esse momento para se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir, e que o Senhor te abençoe.